Ela Arrasou. conseguiu. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, mas, Oh, Gente, conseguiu! ó, você tá no escuro. tô pelo 3G iluminada pela luz do notebook. Que ótimo, obrigado. Mas tá dando pra te ver, pra te ouvir. Qualquer coisa, se ficar falhando muito, aí a gente vê alguma coisa que a gente faz depois. Né? Sim, sim, Tudo bem. Tava falando com o Ao Léo, vivo, gente, ao vivo sempre tem umas coisas. claro. Mas é para dar emoção, né? Com toda certeza. Vai ser um a Júlia, prazer. A gente vai fazer uma boa conversa, um bom isso aí. bate-papo. A Júlia está dando Vou- boa noite a todos que entraram. Nosso muito obrigado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu estava falando com o Léo para ele se apresentar e depois a Iane também se apresentar para a gente poder começar Ótimo. e não atrasar nosso bate-papo. Vamos lá. Eu, assim, agradecer a todo mundo presente, agradecer a você, né, pelo prazer, né? Nós já encontramos várias vezes durante esse tempo todo de trabalho, mas nunca tivemos a oportunidade de fazer algum trabalho juntos. É um prazer muito grande. Você também, Ione, um prazer estar aqui, tá? Eu, na verdade, eu vou falar aqui muito mais como professor do que como psicólogo, né? A minha vida se misturou, né, com a figura do professor. Tem 28 anos, eu completo 28 anos como professor no próximo dia 13 de março do próximo ano, 2023. Eu fiz 18 anos e logo depois os meninos deram azar de ter um professor enjoado como eu. E o meu trabalho como psicólogo, né, já tem 22 anos, mas eu comecei a atender em consultório tem por volta de 10 para 11. Tive várias atuações em vários lugares, mas sempre ligado à educação de alguma forma. E já fui gerente de RH do Sabin há um tempo atrás, já trabalhei no Hospital Toxicômanos, já tive vários trabalhos em vários lugares, no CRAS de Bom Jardim de Minas, mas eu sempre virava e voltava, eu estava dentro da educação. E hoje tenho um grande prazer, no período de pandemia, né, o maluco do Ricardo, professor Ricardinho Davis, me convida para participar do Marcatexto, que era um projeto assim ousado, no meio da pandemia, logo assim que começou e ele falou, vamos gravar preparatório para o PISME online. E isso foi um desafio muito grande, sabe? Carinho dos meninos conosco. É um curso online, mas não é à distância. Só nós não estamos presentes fisicamente. Os meninos têm contato conosco diariamente, e isso é maravilhoso, né? Então, acho que por aqui basta a minha colocação. Então, estou aqui como professor para falar com vocês hoje sobre educação na pandemia e a preparação para essas provas que estão chegando agora. E o que as pessoas devem fazer. Nós vamos dar sugestões bastante assim objetivas para ajudá-los nessa fase final agora, nessa reta final, né? Muito obrigado. Obrigada, né? E vamos então, Iane, você tem presente, por favor. Primeiramente, boa noite, agradeço o convite, é um imenso prazer poder estar aqui, mesmo no escuro, com 3G, não sei como é que tá a qualidade aí para vocês, mas tá bom? Então tá bom. Gente, eu me formei pela Unipac de Ubá, eu fiz o curso de terapia do esquema e depois eu fiz terapia cognitiva comportamental no NESME. Aos 18 anos eu fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E desde então eu venho estudando sobre esse tema de ansiedade. E no início eu comecei a estudar, mas para me entender, para saber o que estava acontecendo comigo. Porque 10 anos atrás não se falava tanto em podia aquilo que eu tinha melhorado a saúde mental só para mim. Eu falei, eu tenho que começar a passar isso adiante. Foi onde eu comecei a fazer grupos de ansiedade, grupos de estudo, comecei a me interessar mais sobre o assunto. E desde que eu formei, eu venho atendendo pessoas assim mais dentro de quadros de ansiedade. Eu venho me dedicando mais dentro de quadros de ansiedade. Atendo outros transtornos também, porém, o meu foco é mais dedicado a estudos, a atendimento às crises de ansiedade, a transtornos de ansiedade, até mesmo porque eu costumo falar para os meus pacientes
Muito bem. A Ione, a gente convidou porque ela é nossa aluna, e a gente vamos fazer alguns alunos que já passaram pelo mesmo, por seu mesmo, já tem 15 anos, né? Então, assim, tem os alunos mais recentes, tem os mais antigos, e ela trabalha bem com ansiedade, eu acho que seria um tema muito interessante. E aí, gente, quem tiver alguma pergunta, colocar aí no chat, você fica à vontade, que eu passo para os nossos convidados. Muito bem, quando a gente fala de ansiedade no estudo, né, Léo? O que você percebe que é o que mais impacta? Você como professor, você como quem trabalha com ansiedade, quem trabalha com aluno, com estudo. Olha só, uma das questões é o seguinte: tem uma questão, eu vou tentar ser o mais didático possível. Nós sabemos aqui, estou entre colegas, e que nós na psicologia temos que ter muito cuidado com a nossa fala, porque é importante o que as pessoas escutam e não o que a gente fala. Por isso que às vezes eles nos questionam, né? Vocês são sempre mais recolhidos, evitam falar, mas aqui eu acho que cabe a gente colocar a ansiedade, né? Voltado principalmente para a questão das escolas, né? Assim, voltado para preparação para outros concursos, o que seja, é excesso de passado e excesso de futuro e falta de presente. Então as pessoas, assim, é uma forma muito didática, bem objetivo que eu coloquei, é o seguinte: as pessoas sempre têm a tendência de procurar as coisas assim, muito além do que podem e muito aquém do que deviam. Então eles não se preocupam muitas vezes com o momento de hoje. Como nós estamos agora na reta final, né, para vestibular do PISM e do Enem, as pessoas deveriam se preocupar basicamente em cumprir as obrigações que elas têm do dia a dia, sabe? Isso é uma questão que incomoda muito. E eles não conseguem, eles estão sempre pensando que podiam ter feito mais. Então, essa é uma das principais causas do insucesso deles e o maior dos sintomas que eles apresentam de ansiedade. Sabe? É isso que eu posso colocar assim. Existem outras questões, mas esses são os pontos principais: excesso de passado e de futuro e falta de presente. É um dos pontos que eu coloco aqui para vocês de maneira bastante significativa. Ione, você está escutando a gente? Sim, sim. E você, o que orientaria, diria, tanto para os alunos como para os psicólogos que trabalham com pessoas que têm essa ansiedade, principalmente frente à prova? Olha Isso, só, é uma. Ah, Ione, né? Desculpa, Ione, eu já invadi seu espaço. isso que você falou, Léo, é completamente a nossa realidade. A ansiedade, ela já vem sendo o mal do século, porque cada vez mais as pessoas tendem a se sentir mais ansiosas, até mesmo pelo contexto que a gente vive. Hoje em dia, o excesso de informação é muito grande. Hoje em dia, a gente não tem tempo de processar a quantidade de informações que a gente recebe. E com isso, as pessoas têm confundido muito a ansiedade normal com a ansiedade patológica. O que seria a ansiedade normal? Motivo, por um pássaro, por uma formiga, por um vento forte, ele começa a te gerar transtorno, que é o caso da ansiedade. A ansiedade, quando ela começa a te os devidos cuidados.
E, como a Janaína perguntou, o que, que a gente poderia estar fazendo? A questão da ansiedade é você, primeiramente, identificar. Mostrar um sinal de fraqueza, você tem todo um contexto de preconceito. Então, assim, o ideal seria desde o início já procurar ajuda. Por quê? Tá cortando, gente? Acho que o seu áudio está cortando. Eu vou. Janaína, assim, se você quiser remarcar, né, por mim, tá tudo bem. Não tem problema. Tá. Aí faz o seguinte, participe escrevendo e eu vou continuando aqui com o Isso. E a gente pode até, eu também fico por conta de vocês, porque assim, é um assunto que é muito pertinente, né, gente? Eu acredito que a gente possa fazer. Você está vendo ali, as pessoas agradecer, todo mundo pela boa vontade de estar participando com a gente, e isso é maravilhoso. Entender que assim, houve um problema de queda de energia com você também, né? Não foi né? Aí faz assim, a gente continua, também, né? Sim, claro, para mim é um prazer. Na verdade, sei gerenciar, então não tem nenhum problema. E aí a Iane participa escrevendo algumas coisas, e quem quiser perguntar pode ir perguntando. E aí eu acho que isso vai ajudar assim que a gente gerencia. Mas de uma maneira, né, Ótimo. eu sempre percebo que é rotina, para quando a gente acompanha os alunos, e os psicólogos que trabalham com esse tipo de perfil de pessoas que são inferiores para algum... Aí quando eu falo prova, é qualquer tipo de... Isso. A gente coloca a prova. Pode ser uma entrevista, pode ser uma prova mesmo, algum processo seletivo. Eu tenho consequências, às vezes, com pessoas dizendo que eu tive branco. Eu sabia toda a matéria e tive branco, né? Você já participou, já viu, já acompanhou esse tipo de caso? Como é que vocês ajudam nesse tema ou alguma conduta? Olha só, virou até meio bordão, sabe, das minhas falas, e eu repito isso assim bastante, que é o seguinte: demonstrar fragilidade não é fraqueza. E o que isso quer dizer? É o seguinte: nós temos o seguinte, é uma situação em que você está submetido a qualquer tipo de avaliação, né? Então é natural que você fique nervoso. Eu mesmo aqui, né, começando até a gente conseguir organizar a nossa vida e começar a fazer, os momentos iniciais são geradores de ansiedade. Entra naquilo que a Ione falou com bastante sabedoria, de que chega beira a questão patológica mesmo. Se a gente não tiver um bom equilíbrio, saber, né, gerenciar todos esses sentimentos e conflitos, a gente acaba sucumbindo e não conseguindo resolver. Então, o que a gente passa para os meninos? É tentar o máximo possível. Falo meninos e meninas, por favor, né? Falo meninos porque são jovens, na maioria das vezes, que eu acompanho, né? O meu público maior, mas tem gente de todas as idades. É o seguinte, é manter o seguinte, o máximo possível do controle daquilo que é gerenciável. Tem coisas que eu não tenho como controlar. Exemplo, o que aconteceu conosco hoje. A gente já conversamos um tempo atrás, acertamos tudo antes. Hoje, mais cedo, nós encontramos, mas agora aconteceu uma variável que a gente não podia controlar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar compensações para que com isso a gente crie um pouco mais de força e tenha bons resultados. Então, em suma, o que é? Admitir a sua impotência frente a algumas coisas que não tem controle e você gerenciar todas as outras que são possíveis. Então respirar, pensar, raciocinar e dar tempo para que o corpo consiga acompanhar e a psique consiga dar conta disso tudo. Então, ou seja, demonstrar fragilidade não é fraqueza. Eu sou frágil, sou passível de qualquer outra coisa que outra pessoa e vou aprender a me colocar no meu equilíbrio possível. Um equilíbrio que vai ser sempre variável, mas eu consigo estabelecer os dois limites. Tanto menor quanto maior o problema, eu estou sempre variando entre eles. E espero que eu tenha conseguido colocar essa ideia, né?
Uma Dentro desse alternativa, na princípio. verdade, é um caminho, tanto que os psicólogos quanto as pessoas que estão se prestando a algum tipo de prova, é o seguinte: o que é importante? A ansiedade ela é sempre em prol do futuro, né? Não tem uma ansiedade de coisa que vai passar. Uhum. A gente tem com relação ao passado, pode ser depressão, pode ser pensamentos de saudade que pode causar coisas ruins, ou sensações ou pensamentos que podem causar emoções positivas. Então, a ansiedade é para o futuro. Quando o paciente ele tem uma ansiedade, né? Quando eu falo paciente, aluno, né? Quando ele tem uma ansiedade, uma Sim. coisa que é muito forte e que aquilo ali impede para que a pessoa consiga estudar, é o que a gente chama de ansiedade paralisante. São dois Uhum. mecanismos que as pessoas têm para lidar com a ansiedade. Não é só a pessoa, né? Os animais de uma maneira geral. Ou eles ficam muito agitados, quer dizer que eu quero fugir daquela situação, então é um mecanismo de defesa. Se eu sou um bicho e o leão vem me comer, eu posso sair correndo para o leão não me pegar. Então é um mecanismo de defesa para aquele perigo. Mas se eu sou um coelhinho e o leão vai me pegar, se eu correr, eu vou morrer, porque o coelhinho não vai dar conta de correr tanto. Então, por isso que tem pessoas que elas paralisam. Então, tem animais que ficam paralisados, que tem aqueles que camuflam, e aqueles que o batimento cardíaco abaixa muito para que o quê? Para que o perigo, né, o predador não observe. Então, existem duas formas que as pessoas lidam com a ansiedade, como a própria Ione disse, que é uma ansiedade patológica, que é aquela que atrapalha na ação, que a pessoa pode ficar muito agitada e os pensamentos ficam tão agitados que ela não consegue ter a concentração, e isso impede que a pessoa consiga estudar e impede que a pessoa consiga se concentrar para que ela consiga fazer uma prova de forma adequada. E tem aquela ansiedade paralisante, que é essa onde eu paro, não consigo estudar, aquela ansiedade toma conta de mim, mas eu fico parada. E aí é o famoso que o povo fala, o branco. Né? São tanto as duas, da falta de concentração que a ansiedade pode causar, como a ansiedade que causa o branco, elas são ruins. E como gerenciar isso na hora de uma prova? É importante que a gente observe que isso acontece não só na hora da prova. Provavelmente essa pessoa já tem um histórico disso anteriormente. E isso, conforme o Léo falou, precisa ser trabalhado dia a dia. Por quê? Porque o grande medo, né, que a ansiedade desse nível é uma ansiedade que é junta do medo, né, ela está associada, vem medo e ansiedade associados, por isso patológico. A gente está falando de coisas que passam, né, gente? Porque a ansiedade é Uhum. importante para que a pessoa consiga sair do lugar, né? Tem prova, não estou nem aí, então estudando, não vou estudar nada. E aí, Uhum. o que tem que ser feito? Esse acompanhamento. Para o quê? Para que esse medo imenso, qual seria? E foi aonde você disse, né, Léo? O que eu posso gerenciar, o que eu não posso gerenciar. Então, tá bom, vamos supor que o pior aconteça. O que pior pode acontecer? Eu não passar ou eu tirar zero na prova. Tá, mas e aí? Porque às vezes aquilo que a pessoa tirar um zero na prova representa uma coisa absurda, mas quando ela mitiga, quando ela divide, quando ela abre e ela minúcias, ela vai ver que aquilo ali é um problema, mas não tão grande ao ponto daquela ansiedade, daquele medo exacerbado que esteja causando aquele sentimento. Então, eu acho que a grande questão para quem tem essa, ou que a gente diz o branco, né, aquela ansiedade paralisante, ou a ansiedade que causa uma dificuldade de concentração, que é essa mais agitada, todos os dois a gente tem que associar e pensar assim, o que de pior pode acontecer caso isso não dê certo? Porque quando a ansiedade é muito grande, ela é sempre ao medo. E como é que é o nome de uma ansiedade muito grande? Quem sabe dizer isso, gente? Como é que é o nome? O pessoal fala, tive uma crise de Pânico. pânico. Ah, Léo, tá vendo escola, Aí Léo? eu Tá vendo não escola, podia, Léo? desculpa. Seus alunos Me aí que adiantei. A minha ansiedade agora não segurou. então, isso é o pânico, né? E de onde que vem o pânico? O pânico é o deus Pan. O pânico, ele da mitologia grega, que é o deus que dá muito medo, né? Aquele bicho que tem a perna, né? E a cabeça do monstro. Então, é o deus do pânico. E aí, por isso que chama pânico. E aí, a minha voz está abafada? Eu vou levantar Não, aqui para ver mim se tá, melhora.
Para mim tá bom. Minha prova da OAB vem aí, misericórdia. É isso aí, Kelly. Então, se você estudar... Só um minutinho. Fazer o máximo que ela pode fazer, é o que ela dá conta de fazer, né? Sempre. Mas aí também é só estudar, é ótimo, né? É estudar e gerenciar medo. Vamos supor, então lá, estou pegando você, tá, Kelly, de exemplo. Vamos supor que você não passe nessa prova. E aí? O que de mal pode acontecer? O que de pânico para que você não tire, né? Aí onde está falando, se tirar nota ruim, entender que tem como recuperar e fazer de novo. É fato, é assim. Eu não consegui, mas da próxima vez eu vou conseguir. É lógico, né, que estudar ajuda bastante na ansiedade. Você concorda, Léo? Ione, o que vocês acham? Opa! Tá, deixa a Ione falar um pouquinho, Ione. Ela colocou lá, se preparar. Na verdade, o se preparar sempre ajuda bastante com a ansiedade, porque a pessoa se sente mais confiante, porque a ansiedade ela vem com medo do desconhecido. O que é uma prova? A prova são questões das quais ela não sabe quais são. Então, isso gera ansiedade do desconhecido. O que é a prova da OAB? São questões para ver se você está apta a advogar ou não. Mas são questões desconhecidas. Então, você tem medo do desconhecido. Então, você se preparando, cada vez mais você tende a conhecer seu inimigo. Eu sempre falo que a gente só tem medo do que não conhece. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais seus monstros você conhecer, mais você vai saber lidar com eles. Eu sempre dou o exemplo de Sansão e Dalila, que é uma história muito famosa, que a força do Sansão vinha dos cabelos. Aí a Dalila se aproximou do Sansão para descobrir o ponto de força dele, descobriu que era o cabelo, ela foi lá e cortou. Então ele ficou fraco e perdeu a luta. Não sei muito bem a história em detalhes, mas resumidamente é isso. Então, o que aconteceu? Descobriu o ponto fraco. E a nossa ansiedade, ela tem o ponto fraco. Você tem que descobrir esse ponto fraco para criar estratégias para lidar com ela. Então, no caso, você tem medo de não passar, se prepara, estuda, faz um cronograma de estudo. Se for a ansiedade paralisante, igual a Janaína mencionou, é você colocar, por exemplo, o Pomodoro, né, que é um aplicativo de tempo. Você não tem que colocar que você tem que estudar 5 horas. Se você está em ansiedade paralisante, você jamais vai estudar 5 horas. Coloca 10 minutos. Eu falei com uma paciente que se ela lê uma página, nada mais que uma página, de um livro por dia, no ano ela consegue ler os 2 livros de 200 páginas. Cada livro, né? Então, ler 2 livros é melhor que não ler nenhum. Então, é você criar um cronograma de estudo, é você se preparar, é você imaginar o seu pior cenário e criar estratégias para ele. Por exemplo, eu dou palestras. E o maior medo dos palestrantes é tropeçar, gaguejar, dar branco. O que eu fiz? No início da minha palestra eu entro tropeçando, gaguejando, para mostrar para eles que é possível a gente dar uma continuidade na palestra, mesmo acontecendo isso. Então, assim, eu já começo chegando tropeçando, gaguejando, fingindo que eu não sei o que eu vou falar, para mostrar para eles que o maior medo deles pode acontecer com qualquer um e tá tudo bem. Isso não quer dizer que você não tem conhecimento. Quer dizer que ali a sua ansiedade foi no nível elevado. Ô, Léo, quais são as maiores queixas ou as mais frequentes dos alunos que você trabalha, escuta e observa com relação à ansiedade e o impacto ao fazer as provas ou concursos? Olha só, você colocou uma consideração que eu achei muito importante. Por isso que eu falo assim, a gente tem que estar sempre juntos, nós falamos melhor, porque um vai pincelando a fala do outro e tal. Você tinha comentado uma coisa que foi muito, muito pontual e muito importante. A questão do futuro, a ansiedade sempre remete ao futuro. Mas o grande problema é que para a nossa psique, nós sabemos disso, né? Não existe. Quando nós contamos uma história, ela não tem tempo, né? Tudo que a gente conta é presente. E isso é gerador. Então esse passado vem a tiracolo com ele.
vou te falar bastante objetivo agora. Olha só, o maior queixa que eles vêm é assim, não dei conta de estudar o quanto eu deveria. Poxa, não deu, não, você fez o que você podia fazer. Ah, mas fulano diz que fez tantas horas. Ele disse, será que ele fez realmente? Então é o seguinte, e o ponto de corte pós-pandemia não é ser irresponsável. Não dá para a gente mensurar ou tentar fazer algum parâmetro viável. Nós estamos vivendo uma nova realidade. A questão da pandemia Covid, ela criou em todos nós um movimento muito grande. Então, assim, não é novo normal, antigo normal, normal não é. É um outro momento em que nós precisamos agora de interpretar. Todo dia é um dia. Então, o que vocês tinham colocado, que foi muito importante, a Ione colocou aqui, é uma questão seguinte. Quando você demonstra certas fragilidades para as pessoas, inclusive para você, você tem empatia com o outro e contigo mesmo. Então, quando você vai fazer, qual a maior dificuldade que eles têm? É o seguinte, ela falou uma coisa que foi maravilhosa. Eu peço aos meninos 1 hora de estudo todos os dias, no final de 7 dias são 7 horas, no final do mês são 30 horas. Se ele estuda 2 horas, são 60. Se ele estuda 3, são 90. E a médio e longo prazo, isso faz um número razoável. E o mais importante, prova não vai ser o número de horas que você estuda. Isso não quer dizer que o menino tenha que estudar o mínimo possível, não é isso. Ele vai estudar aquilo que ele pode estudar, né? E tem uma consideração que é mais importante. Mais importante que o número de horas de estudo é se preparar para resolver problemas do dia da prova. Porque esse é o grande problema. Você tem uma grande coisa de valor. Teve uma preparação maravilhosa, mas ele não se preparou, ela não se preparou para fazer a prova. Aí ela joga todo aquele conhecimento naquilo que você falou. Entra a ansiedade paralisante, entra o medo de não conseguir fazer as provas. E ele, como se diz assim, dá pane. Para e fica olhando para tudo ali. Então, assim, ele tem que saber dividir o tempo dele. Então, o tempo para começar as coisas é hoje. Amanhã eu começo, não vai. Ontem eu não fiz, não adianta. É hoje, é agora, daqui para frente. Então, assim, a maior dificuldade é mostrar para os meninos, olha só, fulano, nossa, Léo, mas ainda falta tanto tempo. Então, nossa, só falta tanto tempo. Não, fulano, vamos estudar hoje. Amanhã, vamos estudar hoje. Amanhã é hoje. O amanhã não vai chegar, é hoje. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Fazer com que eles, Ione, não consigam interpretar que tudo é agora. Precisa ser agora. Eu criei Registra uma que regra, fez. Léo. Desculpa te interromper. Sim, por Mas favor. você tá falando isso e eu criei uma regra para mim que eu passo para os meus pacientes, que é a regra do só hoje. Ah, eu tenho que ir na academia 5 vezes na semana, que saco. Não, você tem que ir na academia hoje. Amanhã é só hoje. Depois da manhã é só hoje. Porque se você ficar pensando que você tem que ler um livro de 200 páginas, você não vai ler, né? Para quem não tem o hábito de leitura. Mas se você pensar que eu tenho que ler só uma página, só hoje, no final de 200 dias vai ser um livro inteiro. Então eu sempre Exatamente. falo, a questão de estudo, começa a colocar, né, quem não tem o hábito, 10 minutos. Vai aumentando cada semana 5 minutos. No final de um mês, se você começou com 10, você vai estar com 15, 20, 25 minutos por semana. Então você vai aumentar. Uma coisa que ajuda qualquer tipo de mudança comportamental, seja ela qual for, pode ser estudar, emagrecer, ou qualquer outra coisa que a pessoa queira. Primeira coisa, é muito importante que ela tenha noção dos pontos fortes e dos pontos fracos. Às vezes são matérias que são mais difíceis, ou no caso, menos confortáveis, menos motivacionais para ela. É importante montar a estratégia. O estudar não é só reter o conteúdo, é montar um esquema a respeito assim, de como que eu vou fazer para estudar melhor. Então, a Ione falou da técnica do Pomodoro, que é uma das técnicas. É você poder escolher por onde começa a fazer uma prova. Eu começo pelas mais fáceis, começo pelas mais difíceis. Como que isso vai me impactar psicologicamente ao fazer a prova? Aí a pessoa tem que começar a ordenar. Por exemplo, vai fazer um Enem, vai fazer o PISME, sei lá, são quantas questões? São 50 questões, eu tenho 4 horas. Dividir em número as questões em minutos, porque com isso ela consegue gerenciar melhor o tempo. A partir do momento que ela gerencia o tempo, ela consegue diminuir a própria ansiedade. Então, são estratégias fundamentais que estão muito além do só estudar,
porque isso, eu não sei se é Gil, mas está falando que é disciplina, disciplina, disciplina. E não só a disciplina. Eu colocaria disciplina e estratégia. Não adianta nada você ter uma disciplina repetitiva se você não tem uma estratégia focada nisso. Então, até a gente tem a AGA, que é a clínica de psicologia, a gente tem um teste que chama avaliação neuropsicológica, não sei se alguém já ouviu falar, provavelmente psicólogos aqui já, onde você avalia as funções cognitivas de atenção, memória, capacidade de spam, de reter, quanto tempo a pessoa aprende, qual é o tipo de memória que ela tem melhor, e a partir dali faz o quê? Monta um estudo, um projeto de estudo focado nos pontos fortes. E a partir daí, você consegue, então, gerenciar. Ela precisa estudar, então, de 20 minutos, começar com as matérias tal, tem que ter menos barulho. Certa vez, eu estava trabalhando com uma médica, e ela estava fazendo prova de residência. E ela jurava que ela não ia passar na prova de residência para pediatria. E ela tinha certeza que ela não ia conseguir. Mas ela estudava, porque ela já tinha feito prova e não tinha tirado nota boa, e precisava de ter uma nota muito elevada. E aí ela tinha um caderno todo milimétrico, né? Como era pediatra, ela adorava tudo de bonequinho, post-it, tananã, tananã, aquilo, escrevia com várias cores. Eu pedi a avaliação neuropsicológica, e nela foi avaliado que a memória auditiva dela era surrealmente melhor do que a memória visual. Aí o que ela fez? Ela começou então a gravar o que ela estudava e a ouvir. Aí passou um tempo, a gente montou um esquema de prova, ela também gastava muito tempo na prova, então ela foi para o consultório, ela fazia as provas lá, e a gente gerenciava quanto tempo, então a cada intervalo eu ia na sala ao lado para ver como ela estava fazendo, e aí ela foi fazer as provas no final do ano, em todos os lugares do Brasil e tal. Aí um dia chegou um buquê de flor enorme e uma caixa de bombom. Falei, gente, por que eu tô ganhando caixa de bombom, um buquê aqui, né? Aí quando eu fui ver a cartinha, dizendo que ela tinha passado em 3 das residências mais difíceis do Brasil, simplesmente porque a gente mudou a forma dela estudar. Então é isso que eu quero que as pessoas percebam, assim. Às vezes a gente fica batalhando no mesmo erro, né? Olhando, eu não consigo por isso, eu não consigo por isso. Aí que tá. Então o Gil falou de disciplina, legal, disciplina é bom. Mas se você tá na disciplina da forma errada, você vai ficar cada vez mais frustrado, porque vai te demandar tanta energia, tanto tempo que você está usando o seu lado que não é tão bom, onde você pode, às vezes, usar o que você tem de melhor. Eu acho que E já tem estudos, Janaína, que comprovam que simplesmente o fato de você ler em voz alta e ouvir a sua própria voz já memoriza mais. Então, eu sempre falo assim, para quem tá querendo encaminhar dentro dessa questão de estudo, de ler em voz alta, gravar áudio, ouvir o áudio, falar na frente do espelho, depois que leu, repetir aquilo para ir memorizando, para ir variando as técnicas ali, para não ficar só lendo e fazendo resumo. Que às vezes cai nisso que você falou. Não é aquilo que a pessoa está precisando, né, para memorizar. Isso ajuda muito também, identificar qual que é o seu meio mais forte, né? Qual que é a sua qualidade mais forte para o estudo. Eu, por exemplo, eu só leio em voz alta. Isso me ajuda a memorizar muito mais do que ler apenas com os olhos. Tem uma consideração que é importante, eu vi ali, né? Um amigo, Hussein, fez uma pergunta, como que conseguir, por exemplo, se tem poucos recursos, não tem como procurar, todos nós, né, se testarmos com bastante responsabilidade, conseguimos utilizar outros recursos que são cabíveis também. A grande questão é não perder o medo de arriscar e de tentar. Né? Então o que acontece? Por exemplo, nós no Marca-Texto lá temos uma questão, porque o difícil... Porque quando a gente dá nossas aulas, nós fazemos algumas lives, a gente não está vendo o rostinho das pessoas, não tem um retorno de se está sendo agradável ou não, que é um termômetro para quem leciona, né? E aí o que acontece? Tem uma questão que é muito importante que a gente fez, foi criação de indicadores, uma dica muito legal para eles, sabe, Janaína? Que é o seguinte, por exemplo, a escola, independente da escola que ele esteja, seja particular, pública, só um momento. Renata, consegue pegar o carregador do celular para mim, por favor? Então, olha só, o que acontece? Tentar fazer o seguinte, a própria aula dele da escola, né, de que for, a própria escola acaba fazendo um calendário que já divide os conteúdos de acordo com a sua importância e pertinência.
Por exemplo, tem aulas que tem 2 aulas, e não repetem muitas aulas, apesar de existirem aulas geminadas e tal. Então, uma forma dele tem de fazer, ele não está conseguindo saber qual que ele seleciona com o conteúdo, ele faz indicadores da própria aula da escola. O que ele faz? Ele assistiu uma aula, ele olha aquela aula, isso eu sempre falo com os meninos, poxa, a aula foi boa, ele já estudou, se ele prestou atenção na aula, foi efetivo, e ali no final ele põe um indicador, por exemplo, um sinal de mais na frente daquela aula. Se ele estudou e a aula não foi muito agradável, teve alguma coisa que ficou pendente, ele coloca um sinal de mais ou menos. E assistiu aquela aula que não conseguiu ter um resultado que ele esperava, ele põe um sinal de menos. Aquele dia, o que ele deveria dar mais ênfase? Aquelas aulas que ele marcou com um sinal de menos. E aí o que acontece? Com isso vai variar de dia para dia, de semana para semana, e aí que a grande questão, média e longo prazo, é um processo. Ele consegue fazer essa mudança desse resultado. Ele consegue aí então conseguir buscar resultados melhores. Né? Então, assim, é igual você falou, as estratégias, são muitas possibilidades. E cada um vai tentar buscar. Claro que se procurar uma ajuda profissional, né, fica mais fácil de ser mais assertivo. Mas nós conseguimos fazer isso também. A gente tem que, né, tem que buscar. Não pode aceitar o não como definitivo. Né? Que para a gente encerrar, quanto no nosso horário, aí que tá eu não sei como é que eu falo o nome dele, Rossem, isso. Ele falou como estimular ou dar impulso a adolescentes e jovens de uma geração que aparentemente se desvia de seu foco facilmente. Por onde começar? Pedir ajuda psicológica e adolescentes com poucos recursos financeiros. Então, assim, falando de foco, a ideia é essa. Assim, primeiro, eles precisam acreditar que eles podem conseguir. Porque, às vezes, os com menores recursos, eles têm uma ideia de que eu estou fazendo isso aqui por fazer, né? Não está... Isso. Eu estou fazendo porque só de eu conseguir isso aqui já é alguma coisa, já não tem esse histórico anterior dos pais, geralmente, tá, gente? Estou falando de uma maneira que isso ocorre. É fazer ele acreditar, né? E ter fé. Né? Fé é acreditar naquilo que eu não consigo ver. Mas se eu quiser, é possível. Então, estimular com histórias, com pessoas que conseguiram, essa coisa de unificar, né? De pegar pares que conseguiram chegar a algum lugar, isso é muito importante. Por Sim. isso que provas sociais, a gente trabalhar a respeito das minorias em todos os aspectos. Eu sou super, super, super a favor disso, porque isso faz com que eles se conectem e assim elas consigam quebrar qualquer tipo de impedimento cultural, que às vezes acontece muito por isso. Né? Eu acho muito importante esse seu convite, para mim, caiu como uma luva, sabe? É muito importante a gente abrir essas discussões, né? Ver a opinião da Ivone, ver o que ela... Ione, desculpa, do jeito que ela pensa, do jeito que você pensa. Todos nós aqui somos colegas de profissão, temos as nossas formas de abordagem, que às vezes diferem na forma, mas o resultado sempre é positivo. É buscar, né? A gente está aqui, nós somos guerreiros, batalhadores, todos nós, e queremos buscar resultados melhores. Então temos que arriscar riscos controlados, mas possíveis, né? De conseguir resultado melhor para todos. É um momento complicado, viu, Janaína, viu, Ione? Assim, os meninos, eu falei, gente, não adianta. A gente não sabe a fórmula do sucesso. Nós conhecemos a fórmula do fracasso, que é o desespero total e essa questão paralisante. Isso não gera resultado bom, não. Do resto, tudo é possível, né? É isso mesmo. Muito bem. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Que a gente já chegou no nosso tempinho, passamos um pouquinho. Mas Sim. eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, o carinho. Eu acho que Amém. a ideia a gente vai jogando pétalas aí, sementes, para que elas que vá voando e construindo. Além de alunos mais crédulos a respeito de si mesmos, professores com mais crença nos próprios alunos, na educação, que está tão complicada ultimamente, mas eu acho que todos nós, né, como professores, nós três, e como psicólogos, aqueles que querem, que ensinam, ajudar a estimular essa turma toda aí, que a gente tem que olhar para cima e para frente. Né? Terem coragem, como a minha amiga Ione teve hoje, mesmo com toda dificuldade, ela persiste aqui com a gente, né, Ione? Você demonstrou na prática como é fazer as coisas darem certo, né?
Eu costumo né? falar, gente, passar por isso para uma pessoa que foi diagnosticada com TAG não é fácil, não. Mas hoje em dia eu lido com muita tranquilidade, porque eu sei que não está no meu controle. E é exatamente isso que eu gostaria de passar para as pessoas que estão aqui com a gente. Que às vezes tem coisas que não estão no nosso controle. A gente tem que fazer aquilo que está no nosso controle. Não está no nosso controle, não adianta surtar, não adianta dar crise, não adianta porque não parte do pressuposto que você está no seu domínio. Então, por exemplo, a Lu, eu tinha até avisado a Janaína e vocês, né, aqui do NESB, que poderia acontecer isso. Esperava que Sim, não acontecesse? Claro. Porém, era algo que não estava no meu controle. Então, estava no meu controle o quê? Tentar aqui manter um diálogo com o 3G. Peço até desculpas aí, mas realmente estava aqui armando muita chuva, caiu um toró de chuva aqui. Então, era previsto que faltasse luz. Mas, se vocês quiserem remarcar, eu estou disposta. Infelizmente, aí aconteceu esse imprevisto. Mas eu estou disposta a fazer outro dia, outro horário. Vocês que mandam, estou à disposição de vocês. Agradeço o convite, Janaína. É sempre uma honra para mim poder voltar na instituição para estar ajudando a criar novos profissionais aí, incentivar, igual você mesmo disse, essa turma aí, motivar essa turma para que elas persistam, igual o Léo falou, está aqui sem luz, sem internet, mas a sim. gente persiste, porque a gente é assim que a vida é feita, né? E principalmente ao vivo é a realidade. Não tem como, não tem bastidor. O bastidor é esse aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Ione e Léo. Muito obrigada. Tchauzinho, eu que Obrigado a vocês. agradeço. E também me sinto sempre confortável, o convite de vocês, que vocês precisarem, estou aqui à disposição, né? A gente é porta-voz de uma ciência linda, maravilhosa, extremamente aplicável a todos, né? Desde o meu período de faculdade, eu sempre tive essa preocupação de como que eu vou me apresentar para as pessoas, para que as pessoas reconheçam que isso é acessível, né? Não somos a última tentativa do indivíduo, nós somos a primeira, deveríamos ser. Então, assim, estamos aqui, né? Nós somos porta-vozes, né? E estamos aqui. Obrigado, Janaína, pelo carinho, tá? Pelo convite. É isso. Se sinta confortável de sempre convocar. Virei com prazer, tá bem? Obrigada, Tá? gente. Obrigada. Um beijo. Obrigado a Beijo. vocês. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.